Vamos, vamos convidar quem fez a palestra agora, pode ser? Daniela, o Lincoln e o Gustavo também, para sentar aqui, para a gente trazer mais. E o Peter? E a Laura. Bom. Vamos todo mundo para cá. Vamos chegar todo mundo aqui para cá, pessoal? Vou fazer assim, quem não falou, vem para cá e a gente senta. Tem cadeira para todo mundo ali, né? Ui, gente, eu acho que eu vou pedir para ligar lá. Esse aqui seria mais... Eu vou pedir para ele lá. Você pede lá ou... Bom, primeiro, eu não cheguei a preparar nenhum tipo de questões, mas a gente pode pensar naquelas questões gerais sobre o futuro, né? Se alguém... tá. Alô, agora sim, beleza. Se puder passar... Você quer fazer uma pergunta? Então, beleza. Jean, comenta aí, a gente depois abre para alguma pergunta ou comentário. Não, eu só, primeiro queria só ressaltar que assim, a gente vê um pacote de informações que vêm sendo geradas no centro de uma maneira incrível, né? Então, isso acho que se reproduz no que foi dito com relação à questão de observação, questão de modelagem, e também nessa questão de diagnóstico, de cenários, né, assim, ela descreve, eu acho, um estado, né, de caminhar a maturação do CST. Assim, né? Então, eu acho que até alguns elementos que acabam sendo muito importantes, né, e que talvez sejam úteis para a gente discutir, né, são elementos de entendimento comum, né? Então, a gente está falando degradação, por exemplo, né? E como é que isso a gente entende degradação dentro de uma questão temporal, dentro de uma questão espacial, dentro de uma questão de um universo aí de mapeamento das diferentes camadas, né? Eu acho que essa questão de como é que uma camada social, uma camada ambiental, uma camada econômica dentro desse universo, né? Então, me parece que esses elementos, né, e que trazendo um pouco, acho que esse quadro que o Celso mostrou, que isso orienta um pouco, né, especialmente para, assim, às vezes a gente precisa graficamente entender um pouco o que a gente está tentando pensar. Por exemplo, o Gustavo falou sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Então, essa questão do SDG são targets. Esses targets, eles são targets que hoje, por exemplo, há uma discussão importante dentro do MMA, uma questão importante dentro do MCTI, dentro da Rede Clima, sobre como é que o Brasil vai de certa forma, contribuir no atingimento desses objetivos, né? Por exemplo, na questão da biodiversidade, tem aqueles IT targets, que, se você for revisitar, aí fica aquela análise que o Celso mostrou, que é quase revisitar uma política de um não atingimento de um target. Então, esse, por exemplo, então talvez nessa discussão, isso como uma sugestão, obviamente, da gente pensar em alguns desses elementos como orientadores, né? Será que os SDGs podem ser? Né? Que ele já tem uma proposta de atingimento de elementos de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, a gente não consegue atender o universo complexo daquilo ali, né, de educação, sei lá, dos 17. Né? Mas o quais que a gente consegue atender? Será que isso seria um elemento importante para a gente
buscar num projeto, incluir dentro do projeto integrador, de alguma forma. Enfim, então, eu acho que esses elementos de como é que a gente constrói, né, essa integração dentro de alguns pontos muito específicos são importantes. Se esses pontos tiverem aderência, como a gente vê claramente que muitas do que a gente vem fazendo, do que o CST vem produzindo, ela tem aderência não só a objetos científicos, ela não tem só aderência a um desenvolvimento científico e tecnológico, que também é importante, mas ela tem aderência a expectativas da sociedade e tem aderência à expectativa do financiador. Né? A gente está falando disso tudo e aí acho que o Gustavo mostrou qual é a necessidade do grupo de indicadores no sentido de, né, formatar um grupo. A aderência do que a gente faz, ela tem que ter eco dentro de agência de fomento. Né? E essa agência de fomento pode ser o nosso próprio PPA. Né? Então, que eu acho que é muito a linha que o Peter também coloca. Né? Então, eu acho que isso tem, né? E o que seria muito importante a gente sair também dessa discussão, desse workshop, né? Com esses elementos de uma forma bem pragmática, assim, bem palpável. Né? Eu acho que o que aconteceu agora de manhã, né, em todas essas apresentações, inclusive da emoção da Laura, essa coisa, de todo esse universo, eu acho que coloca de uma maneira objetiva que a gente já está nesse caminho. Né? A gente já está num caminho de busca de elementos de integração, de busca de entendimento, de posicionamento do CST. Né? Talvez uma coisa importante que esse workshop está fazendo, não só despertar em todos o universo de informações que é gerado, mas também organizar internamente o que vem sendo gerado nesses produtos específicos. O que a gente chama de produto parece uma coisa meio encaixotada, mas não é nisso. Talvez a gente precise achar outra palavra para isso. Mas nesses metas específicas, nesses direcionamentos específicos que vão se transformar nos produtos e tudo mais. Né? Oi? Nos targets, alguma coisa assim. Então, é mais um pouco nesse aspecto, assim, né, desse primeiro, assim, realmente, do que a gente viu, eu acho que o centro como um todo, tem que se parabenizar. Né? Se a gente tivesse feito esse workshop antes daquela reunião com o diretor, provavelmente a gente punha o diretor no bolso muito facilmente, entendeu? Porque as pessoas, elas têm assim, você constrói a unidade a partir do momento que você conhece os elementos que fazem parte daquele potencial todo, né? Então, eu acho que num primeiro momento a gente realmente ressaltar que tem muita coisa boa, importante acontecendo, né? E que a gente tem essa oportunidade de organizar isso, né, em algumas targets muito específicas, né, que elas não nos coloquem uma camada adicional nem de preocupação, nem de trabalho, mas que ela coloque uma camada essa coisa da transversalidade, ela passa pela integração. Né? Então, que ela coloque uma camada de integração. Então, que a gente consiga revisitar o que está fazendo, e o que tudo isso acabou mostrando, né? Dentro dessas novas camadas. Então, um pouco nesse sentido que eu acho que já é um baita de um excelente resultado dessa discussão toda que a gente está tendo. Né? Então, acho que era mais isso, só para dar um tom, aqui, um start. Né? Tadeu, depois o Enio. Oi. Bom, eu quero parabenizar ao grupo, né?
principalmente a Daniela, a Laura, o Peter, Celso, Gustavo. Laura, você apresentou muito legal a parte de suscetibilidade que eu passei para você, porque é uma área assim que realmente o Brasil todo precisa de saber, né? E a gente precisa de descobrir a questão da vulnerabilidade, né? O meu trabalho foi apresentado por você e pelo Gustavo, né? A parte de indicadores é assim, apenas complementando, eu gostaria de ver mais a parte dos índices que eu levantei no trabalho. Por quê? Esses índices, eles precisam ser publicados porque esses índices são do CCST. São nossos. Né? Não foi, eu apenas trabalhei neles, complementando o que o Jean falou, mas são do centro. A partir do momento que são nossos, né, eles precisam ser difundidos, né, ou seja, e outros também podem utilizar. Inclusive, eu já tenho até uma proposta com a minha orientadora lá da Universidade de Évora, para a gente criar até um software para passar para as prefeituras municipais do país todo, onde eles colocam todas as variáveis ambientais, certo? Para dar suscetibilidade para arquitetos, engenheiros que queiram fazer suas construções civis, né? Para saber se o ambiente é suscetível ou não a determinados tipos de desastres naturais. Então, eu acho assim que isso daí vai apenas dar mais uma fortificação para o centro, né? E complementando o que o Jean falou, essa organização, porque eu não sabia de tanta coisa boa que o CCST tem, né? Nesses dias aqui, como eu tenho 1 ano e meio, 2 anos de CCST, já fiz parceria com a Cristina e parceria com o CPT. Até a Ana Paula Guiar falou uma coisa depois da minha apresentação. O legal é a parceria, realmente a parceria. Já fiz parceria com a Laura, né? Já fiz parceria aqui com o Gustavo. Então isso daí é muito legal. Com a parceria, eu acho que a gente vai chegar muito longe, né? É isso. Obrigado. Eu gostei muito dessas... Eu não pude vir no começo da reunião, estava numa outra reunião, mas nessas últimas apresentações eu achei muito interessante, particularmente essa última, que mostra assim, essas diversas formas de visualizar o futuro, né, da sociedade. E aí começou a passar na minha cabeça uma questão, eu não sei se vocês também têm isso em mente. Esse item 3 lá da responder as perguntas do objetivo discutir essa transversalidade do CST, quando se fala do efeito das ações antrópicas no meio, né, essas ações antrópicas, né, que define essa nova era que nós vivemos, elas são permeadas de questões econômicas, né? Então, todas os nossos resultados e os nossos cenários, eu percebo que existe um pouco conteúdo do entendimento econômico, como isso está ligado à questão econômica, né? Então, por exemplo, só para ficar numa área que eu conheço mais, que é a área de energia, todas as opções energéticas podem parecer tecnicamente interessantes e ambientalmente sustentáveis, mas economicamente inviáveis. E isso o CST não tem embedado esforços em fazer colaborações ou gerar um conhecimento nessa área econômica, atribuir, quantificar essas questões econômicas nos nossos achados. E sem isso, eu acho que os nossos resultados vão ser fracos. Porque é preciso convencer que essa ou aquela alternativa é economicamente viável. Não somente ela visa sustentabilidade ou baixo impacto ao ambiente, mas ela tem que ser economicamente viável.
isso a gente não tem trabalhado, né? Eu só queria comentar um pouco também. Acho que isso é não só econômico, mas a gente tem que sempre pensar nos 3 pilares da sustentabilidade. Tem o ambiental, desenvolvimento econômico e social, né? Então, de fato, se a gente está querendo fazer ciência para sustentabilidade, a gente tem que buscar nas 3 linhas principais, né? Dos 3 pilares. Então, não tá, é verdade. Raquel? Bom dia. Então, a minha questão, na verdade, não tem um foco específico na mesa, mas acho que para o grupo diz respeito um pouco nessa linha, né? A gente está falando de ação antrópica, sustentabilidade, tudo isso passa muito pela tomada de decisão dos agentes. E hoje, assim, eu vim atraída para a pós-graduação no CST muito com esse foco, né? Pela minha experiência, eu via que essa questão de trabalhar o componente humano, não só economicamente, mas com foco em outras disciplinas, era, para mim, uma coisa essencial. E eu vejo que a gente precisa muito fortalecer isso, porque a gente está num vácuo, e, inclusive, eu era orientado do professor Roberto, o professor Roberto já não está mais na instituição, agora também a professora Maiana não está mais na instituição, e eu queria saber como é que queria colocar isso, né? Como que vamos lidar com essa realidade? Não só eu, mas eu sinto outros estudantes também, desde que eu entrei aqui, sempre se sentiram, digamos assim, fragilizados, porque eu, por exemplo, sou agrônoma, não sou da área, então queria ter um aprofundamento nessa área, não consegui. E a gente se sente, falando até por outros alunos, eu acho que se sentem também muito no vácuo em relação a isso. E, no entanto, eu vejo que isso é essencial. Não essencial, mas assim, enfim, core. Só um comentário em relação a essas do Enio e a da Raquel. Eu acho que realmente vários dos produtos, das atividades que são desenvolvidas aqui foram desenvolvidas também através de parcerias. E pelo que a gente está vendo aqui, está vendo a necessidade também de expansão. Se a gente pensa em termos de vulnerabilidade, o que é um tema bem amplo, não existe expertise total dentro do centro para abranger isso. Então, vai ser inevitável, por exemplo, discutir economia, que é um carro-chefe importante, sem fazer a parceria. Então, a gente tem que identificar fora do CST potenciais instituições ou pesquisadores que venham a contribuir. Do contrário, a gente realmente vai ficar limitado, né? Bom, eu acho que até seria importante a reação de todo mundo na mesa, mas assim, esse elemento é absolutamente essencial, né? Não tem só para a primeira reunião que eu tive com essa nova composição da direção, ela passou pelo fato de que um centro de ciência terrestre tem que ser muito grande, muita gente e muito cheio de dinheiro, né? Então, não quero remeter à primeira pergunta da reunião daquela semana, mas assim, como é que a gente faz para contornar isso, né? A gente contorna isso de uma maneira muito objetiva, focada e com parceria sólida, né? É isso que tem que ser. Essa fragilidade que a Raquel colocou, que é importante, né, ela passa pelo fato da gente ser um número limitado de pessoas e que as pessoas elas têm que ser respeitadas nas suas vontades próprias de seguirem novos caminhos, né? Então, isso é um ponto que a gente tem de uma forma bem tranquila internamente, né? Agora, a fragilidade é que a gente realmente não tem um número de pessoas
um universo vamos dizer, de pessoas que atendam todas as áreas. Então, nós temos que trazer parceria mesmo, seja na questão da pós, com projetos específicos de tese, ou que esses projetos integrem em outras atividades, né, que têm uma longevidade, vamos dizer, um pouquinho maior do que o projeto da tese em si, mas também no aspecto relacionado à oportunidade de desenvolver novos caminhos. Então, acho que já existe iniciativa com a FGV, existe iniciativa com a USP, existe iniciativa com uma série de outras, que estão pontuais e que, de certa forma, a gente notou que elas apareceram aqui, né? E a gente precisa costurar isso mais organicamente dentro das atividades do centro, né? Então, enfim, desculpa, no fim, a plateia está polarizando tudo e eu mesmo não estou comentando. Eu queria comentar, se eu puder. Eu queria comentar, porque, assim, apesar de esses 3 pilares que pareceu para mim, né, para a vulnerabilidade e são da sustentabilidade, são coisas que, sei lá, uns já tem bem intrínseco, outras coisas. Eu vim da engenharia civil, né? Eu também fiz um longo caminho até começar a falar toda essa linguagem aqui. Mas, na verdade, mesmo se a gente considerar da área natural, que em princípio a gente estaria mais forte no CCT, comparando com a econômica ou a social, mesmo nela, um monte de trabalho é levado por aluno e bolsista. E um outro tanto com parcerias. Então, eu acho que tudo bem, a gente pode ter o olhar para o problema ou a gente pode ter o olhar para a solução. E se a gente tiver olhar para a solução, a gente vai encontrar, né, nessas parcerias com a FGV, com outras instituições, tipo com orientação, como para a Raquel, né, se ela ficou um pouco, ou outras pessoas. Eu acho que a gente tem que abrir na pós-graduação com orientações, quando a gente não tem a competência ainda estabelecida aqui dentro do centro para fazer isso. É um jeito da gente começar as parcerias e crescer, e pelo menos passar por um momento onde a gente não tem tudo que a gente gostaria de ter, né? Até vacas gordas aparecerem aí. Eu acho que a gente devia sair desse workshop, identificando essas parcerias, porque institucionalizar isso não é fácil fazer um convênio, é um horror juridicamente, mas isso é importante a gente fazer. Eu acho que tem que sair identificando. E, por exemplo, essa proposta de projeto transversal que a gente fez, talvez saindo desse workshop, a gente repensar esse projeto e incluir nesse projeto essas parcerias. Eu só queria... Eu acho que ficou muito claro aqui que existe um processo de construção e o diferencial que eu observo no CST foi essa injeção de ânimo com essas contratações. Na ponta, você tem 2 pessoas que estão trabalhando, eu acho que é a única instituição de pesquisa que está fazendo isso, na esfera da MCT, em termos de indicadores, né? Foi muito interessante participar, eu acho que essa questão que a Raquel fala, da interdisciplinaridade, foi muito interessante para mim participar do evento de nitrogênio, justamente pensando como é que a gente pode trazer indicadores que possam ser úteis. O grande problema do país em termos de indicadores, Gustavo já foi mencionado, que não tem problema com informações socioeconômicas. O IBGE faz isso há décadas, né? Você tem, especificamente, quando você desce para a zona do setor censitário, você tem problema de vácuo de informação. Mas aí é o foco. Para as áreas ambientais, você tem um vazio. Para a Amazônia, basicamente, o que se usa? Taxa de desmatamento, foco de queimada. Basicamente, agora, algumas informações que vão ser trazidas pelo Terra Class. Coincidentemente, são 3 informações que vêm do INPE. Tá? A gente estava discutindo com o Jean e a gente está em processo de apresentar 2 indicadores que o CST pode lançar à medida que vem taxa de desmatamento e o Terra Class. Um deles é
muito conversando com a Cristina, a ideia seria pegar que o CST lance um indicador de nitrogênio, ou ciclo biogeoquímico para a Amazônia. Ou seja, isso, mas é só um indicador geral? Não. A grande diferença, como o próprio Gustavo e o Ana comentam, é que para você fazer política pública, você precisa ter dado municipal. É muito fácil, então, você pega o Terra Classe, joga no espaço, faz uma relação de cultura, faz a questão de emissão, tá? Daí você refaz o recorte municipal e você tem o dado municipal daquele índice de poluição. Muito fácil de fazer, que não tem e que vai entrar com mais um dado na questão ambiental. Outro, nós estávamos discutindo qual que era o outro mesmo, já que eu esqueci? Era tanta coisa. Era nitrogênio e tinha mais... de emissões. De emissões, que era simples, né? É só pegar as emissões e faz o recorte municipal. Acabei de uma coisa fantástica, inovadora, que se você conseguisse trazer numa malha de modelagem, pode ser modelagem mesmo, modelagem de serviços ecossistêmicos para a Amazônia, você joga na malha municipal, você tem o potencial. São 3 novos indicadores que você pode prover, né? E tem um impacto importante na própria política pública. Vocês acham que não? Mas tem. Quando o município vai ser avaliado, mas nós não estamos desmatando, mas a sua missão está alta, sua história. Então você tem uma questão de fazer análise. A outra, do potencial de energia solar na questão ambiental. Você não precisa ter, mas você precisa ter o social. Se você pegar aquele modelo, jogar na malha municipal, você tem um indicador municipal do potencial sustentável de energia solar. Isso vai mudar, se você jogar no barômetro, a sua posição de potencial. Isso tem um retorno para a sociedade muito forte. Nós somos teoricamente ruins, mas nosso potencial é alto. Vamos investir. Aí, é assim que funciona. O deputado investe é assim, é um processo cumulativo. E a grata surpresa ver o Lincoln apresentando, vocês apresentando coisas interessantes. E são diferentes escalas. É só, acho que, se reunir com os dois ali e começar a fazer um seminário de indicadores. O CST pode sair e sem grande esforço. O grande esforço foi feito por vocês, que é a academia. Agora, Deus sabe, agora é só questão de jogar para fora. Eu acho que deveria que se faça um grupo de trabalho para ver potenciais de indicadores do CST. Nessa linha, uma das alunas que a Ana Paula conseguiu trazer, a gente vai dar um curso sobre a execução do barômetro da sustentabilidade, 15, 16 e 17 de maio, aqui. Então, vocês estão convidados, seus alunos, vocês vão sair daqui aprendendo a fazer barômetro, entendeu? Claro que a gente não vai aprender mais, né? Mas os alunos, caso vocês queiram indicar, vocês podem usar isso, inclusive, para as teses. Peter, rapidamente, uma proposta concreta sobre isso que você mencionou. Eu e o Gustavo, a gente estava discutindo bastante isso essas últimas semanas, de a gente usar exatamente a estrutura do observatório como espaço de diálogo, de comunicação, para a criação de uma câmara técnica contínua para trabalhar esse tema como tema dos indicadores, como o Gustavo citou na apresentação. Essa estratégia de criação de uma instância ligada ao observatório, a gente poderia, inclusive, pensar para outras áreas, como, por exemplo, o Lincoln propôs uma comissão de modelagem. Se a gente consegue pensar numa estrutura organizacional ligada ao observatório, o observatório com esse papel de facilitar a comunicação, pensar em estratégias de divulgação e alimentar a coordenação, talvez a gente consiga manter uma estrutura contínua e ordenada, né? Que a gente consiga, e aí talvez até a gente consiga avançar para aquela questão que a gente pensou lá na concepção desse evento, que é a questão de a gente pensar em coordenadores científicos para os 3 eixos, né? Então, pensar numa estrutura organizacional contínua que a gente possa discutir temas de relevância para o CST e para a sociedade. Eu queria só adicionar um comentário do Pedro aí, a questão de indicadores, né? Por coincidência, nós estamos agora lançando o Atlas de Energia Solar do Estado do Paraná, que vai ter um mecanismo de divulgação online para cada região lá no Paraná, o potencial solar. A gente quer duplicar isso aqui para o Brasil inteiro, com o novo Atlas de Energia Solar do Brasil. E
seria interessante realmente a gente ter esses indicadores, e esse é mais um indicador que a gente pretende fazer. Agora precisa ter uma infraestrutura, né, para poder divulgar isso online, fazer isso não é difícil, mas tem um impacto bastante grande, uma alta visibilidade, né? A gente podia lançar anualmente indicadores ambientais do CST. Diversos, não eólico, solar, isso um monte. Pacote diagnóstico anual de vários Bom, nessa linha aí do que o Evandro já colocou, o Enio e a discussão está caminhando, eu anotei algumas coisas aqui, que eu acho que, de repente, para ouvir a opinião de vocês. Com relação aos indicadores, eu concordo plenamente, eu acho que tem muito material disponível, tem muita ideia boa, e falta elas serem organizadas, né, por uma câmara técnica, talvez como o Evandro colocou, criar mesmo um portfólio, quais são os indicadores que o CST produz, né, com a periodicidade para que eles sejam atualizados e tudo mais, eventualmente isso sendo disponibilizado através de uma plataforma web, como o Enio colocou, né, pensando um pouco mais para frente, porque realmente aumenta muito a difusão o acesso, né, à informação, fica mais fácil. Então essa é uma ideia. E a outra, assim, questão dos cenários especificamente, até que ponto valeria a pena a gente tentar construir uns cenários, porque cada grupo faz suas análises e leva em consideração eventualmente cenários diferentes, né? E aí na hora de você, de repente, publicar os indicadores, falar, mas o fulano considerou que a economia vai crescer X e Beltrano Y, entendeu? Então, assim, até que ponto valeria o CST fazer um trabalho conjunto, né, para que a gente considerasse cenários entre os grupos aí, ou seja, estabelecesse alguns cenários comuns, né, da mesma forma que outros institutos fazem aí. Então, é uma ideia aí que eu queria saber se tem fundamento. Bom, eu acho que claro, para se ter uma integração em determinadas atividades tem que ter uma harmonização, então tem que ser definido na hora, dependendo de uma investigação específica, né, de um indicador que a gente propõe projetar alguma coisa futura, a gente tem que definir um consenso no cenário, claro. Agora, mas eu acho que eu estou entendendo que a gente também está pensando numa coisa diagnóstico, né, que acaba não envolvendo muito cenários futuros, mas é mais um diagnóstico do... Esse foi o indicador presente, né? Agora, eventualmente, alguma coisa para o futuro. Gustavo. Oi. Não, então, só complementando aí o que o Evandro falou, né, que inclusive seria na minha fala, eu acho fundamental que tivesse essa câmera técnica, né, que esse evento também surgiu, né, pelo observatório, então a gente vê uma evolução nisso, né, e eu acho que o observatório poderia ser um representante nesse sentido, de a gente abastecer ele, não ficar também só esperando, ó. Ele poderia ter algumas plataformas de comunicação, não sei, aí como observatório, ele coletar essas informações e traduzir isso para isso que você falou. Todo mundo pode produzir o que quiser e tudo, né? Como já deixa essa liberdade, mas ter um produto CST, assim, né? Um produto unificado, talvez um cenário mais padrão. Por exemplo, o IBGE publica o IDS dele todo ano, né? Então a gente poderia, de repente, ter indicadores do CST anual, né? Um catálogo, né? Como vocês falaram. Então, eu acho que por aí. Aí a questão do... Eu não sei, o Jean poderia estar aqui, mas eu não sei se o Guilherme vem lá de Natal, porque ele é sociólogo. Não sei como é que está esse processo aí, o direção pode falar melhor. Mas seria uma força aí que a Raquel falou também. Acho que é isso, obrigado. Algum comentário? A gente... Vamos encerrar essa sessão aqui, almoçar e... desculpa, tem mais um. Eu só queria fazer um comentário que eu achei super importante o que a Cristina falou, de buscar essas parcerias e sair com algo firmado referente a essas parcerias na questão da dimensão humana, corroborando um pouco o que a Raquel também falou, mas eu acho que poderia compor dentro dessa Câmara Técnica uma parte, né, dessa discussão humana, né, o que foi dito também sobre a questão econômica, etc. e tal,
que é de às vezes a gente está fazendo prescrições, né, em cenários futuros, partindo de um recorte BIAL, assim, um business as usual e o que seria dos sonhos, e esse gap, muitas vezes, não pode ser plausível, pode ser inacessível, exatamente porque a gente não está fazendo essa análise política, social e econômica. Existem alguns path dependencies institucionais que praticamente inviabilizam determinadas ações futuras que poderiam ser muito boas, mas mesmo sendo economicamente viáveis, mas existe essa passagem de dependência política institucional que falta fazer análise e poderia compor esses cenários de uma forma bem mais realista. Nesse sentido, eu acho que ter um espaço dentro dessa Câmara Técnica para fazer essas análises, eu acho que poderia avançar um pouco mais também. Obviamente, junto com o que a Cristina falou de firmar parcerias com instituições nesse nível. Ok, obrigado. Bom, a gente fecha essa sessão agora. A Virginia tem alguns recados. Isso. É que a gente mudou um pouco a agenda. Então, à tarde, a gente vai fazer o seguinte. Nós não vamos ter essas reuniões de eixos separados. Nós vamos ter, às 1h30, uma reunião só com os moderadores e os relatores, para eles poderem, de cada sessões, né, da observação a Laura, a Cristina, e quem foi mais? Laura, Cristina, o Manuel, o Kleber e o Manuel, né? Aí eles vão se reunir e vão tentar fazer um slide ou dois para depois virem fazer essa apresentação de síntese do observatório para a gente, ok? Os relatores e os moderadores para pontuar tudo que foi discutido, né? A mesma coisa da modelagem e a mesma coisa do diagnóstico. Então, não vai ser necessário todo mundo. Então, o restante da plateia pode chegar às 2 horas. Ok? Então, os moderadores e os relatores viriam 1h30. E aí, depois, a gente passaria para essa outra sessão. Eu acho que aqui mesmo, a gente tem as outras salas reservadas. Se for necessário, a gente vai para as outras salas. Ok? Bom almoço, gente.